A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui e hoje com a última lição 13, desse trimestre que estávamos estamos ainda, dons espirituais e dons ministeriais. Nós temos hoje a lição a multiforme sabedoria de Deus, é a lição 13 que vamos estudar, tá certo? Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. A verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrado ao mundo pela igreja de Cristo. Nós temos a leitura bíblica em classe em Efésios, capítulo 3, versículo de 8 a 10, e 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 7 a 10, tá certo? Aí ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Já está dizendo, essa multiforme sabedoria, que é uma sabedoria diferenciada, é aquela pessoa que tem um conhecimento num assunto ou em vários assuntos, tá certo? Ou assuntos diversos. É aquela sabedoria profunda, especial, que vem da parte de Deus. E nós temos o primeiro ponto da lição que fala, que esse resumo, para que a gente possa estar na escola dominical e assim falar melhor sobre esse assunto. O primeiro ponto diz: os dons espirituais e ministeriais. Nada melhor do que esses dois assuntos aqui para mostrar, apresentar essa sabedoria de Deus através dos dons espirituais e ministeriais. São homens de Deus que são dispenseiros, dos mistérios que uma vez estava oculto e agora foi revelado. Na verdade, essa sabedoria ela é uma revelação de Deus através do Evangelho, tá certo? São diversas passagens bíblicas que mostram essa sabedoria de Deus. 1 Coríntios 12, 8 a 10, são mencionados novos dons do Espírito Santo e há outros dons espirituais. Na Bíblia tem vários dons que são mencionados, mostrando assim a capacidade de Deus revelada, uma parte para os homens. A sabedoria de Deus é multiforme e plural, tá certo? É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, onde Deus revela o oculto, que estava oculto aos homens, tá certo? Uma da revelação de Deus é a dávida do amor, o escritor diz aqui, tá certo? Imagine esse amor de Deus, como é difícil às vezes de compreender que um homem pecador, malfeitor, se torna uma pessoa salva em Cristo Jesus, tá certo? A dada de filiação divina. Filiação divina. Imagina uma pessoa afastada, longe de Deus, com todas as séries de pecados, e de repente se torna um filho de Deus, adotivo, mas é filho de Deus. Tá certo? Está escrito em João 1,12 e 1 Pedro 2,9, mostrando essa capacidade da graça de Deus na vida de uma pessoa. Tá certo? O terceiro tópico aqui, o ministério de reconciliação. Imagine, fazer as pazes com Deus. O homem estava afastado. Aí Deus diz assim: esta é a oportunidade do homem se fazer as pazes comigo. E apresenta a graça de Deus como instrumento através de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. 2 Coríntios 5,19 fala sobre essa capacidade de Deus revelada aos homens, tá certo? Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna. Então, isso às vezes não chega no coração do homem. Ele não consegue compreender a reconciliação, não consegue compreender este amor divino e nem consegue compreender essa filiação. Mas aí Deus revela, através do Evangelho, essa direção, esse caminho
muito mais precioso, que é o caminho do amor, da reconciliação, tá certo? Através da graça de Deus. O segundo ponto diz assim: bons dispenseiros dos mistérios divinos, tá certo? Com sobriedade e vigilância, tá certo? Com muita capacidade de Deus, com muita precisão, vamos revelar, dispensar essa revelação da sabedoria de Deus, dada à igreja, que aos homens são manifestados, para que ele possa conhecer os mistérios de Cristo. Amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor para com os outros. Então, esse amor não é do homem, mas vem derramado em nossos corações da parte de Deus, para que a gente possa entender o que Deus quer comigo e com os outros. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. Tem que ter fidelidade, tem que ser fiel a Deus. Tem que ser fiel àquilo que está falando. Tem que ser fiel naquilo que está administrando. Certo? E o dom que recebeu da parte de Deus. O terceiro ponto Paulo ensina que ainda que devemos ser visto pelos homens como ministro de Cristo e dispenseiro do mistério de Deus. 1 Coríntios 4:1. Então, se faz necessário o homem de Deus se apresente como dispenseiro da parte de Deus. O terceiro ponto diz os dons espirituais e o fruto do Espírito. Dons espirituais é a manifestação do Espírito através dos dons, que é o dom de poder, de revelação, né? Dons de locução, né? E aí Deus faz uma manifestação, uma revelação, faz o homem sentir a sua presença através dos dons. E aí vem junto o fruto do Espírito. Pode observar que tudo vem de Deus. O fruto do Espírito como somos morada do Espírito Santo, o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito, que está em 5 de Gálatas, versículo 22, que fala que é amor, que é bondade, porque o homem por si próprio não é bom. Ele vem da parte de Deus, uma revelação, um poder, uma sabedoria, para que ele possa entender qual seja a vontade de Deus nesse mistério. Os dons espirituais e o amor. Faz uma separação aqui, porque os dons espirituais ele tem que vir junto com o amor. Uma sabedoria inexplicável. A necessidade do fruto do Espírito. O fruto é a capacidade do caráter cristão revelado em si próprio e para com os outros. Deus se faz presente no fruto, tá certo? O homem consegue fazer aquilo que ele não conseguia sozinho e não vai conseguir, só através do Espírito Santo. É uma sabedoria, é uma multiforme, é uma variedade de sabedoria aqui dispensada para a igreja de Deus. Ele diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, 4 e 5. A gente entende agora que tudo vem de Deus e que entendemos que a multiforme sabedoria de Deus, além dessas coisas, Deus procura revelar, eu escrevi aqui, sua sabedoria e faz entender assim, amor, filiação, reconciliação. E a mente do homem se limita diante disto, porque ele não consegue absorver completamente quando ele não conhece o Evangelho. Mas quando o Evangelho entra nele, ele entende que essa sabedoria agora começa a revelar, abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, abrir aquilo que ele nunca tinha. Não é anel do dedo, não é na faculdade que se consegue isso, mas através do entendimento da parte de Deus e do interesse do homem de buscar essa sabedoria, essa multiforme sabedoria. É uma capacidade de Deus que faz com que a gente abra esse entendimento e possa ver que é possível essas coisas na nossa vida. O homem pode ser salvo. O homem é salvo através do sacrifício de Cristo e através da palavra e através da revelação que já foi dada, que uma vez estava oculto e agora foi revelado.
Deus está sempre querendo que o homem entenda essa sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. 1 Coríntios capítulo 1, a gente vê essa expressão de Paulo para o povo, a igreja que estava em Coríntios. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus abençoe você. Esse assunto é profundo. Estaremos lá, se Deus permitir, né, na escola dominical, para fazer com que isso possa a gente entender a essência dessa sabedoria, dessa multiforme sabedoria que foi revelado em tudo que a gente estudou nesse trimestre. Deus abençoe você. Este é meu canal e a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito e fala as mêndulas, vai até as mêndulas e fala ao homem, tá certo? E o homem começa a entender o que Deus quer e o que Deus fez e o que Deus deu a cada um de nós. Deus abençoe, Deus ajude e que possamos entender cada dia essa sabedoria, essa multiforme sabedoria de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe.